Olá, paz e bem, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como vocês têm passado? Uma quarta-feira abençoada, espero. Vamos pedir a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que a gente possa ouvir o Evangelho e ele não seja mais uma palavra que a gente escuta e depois da pregação do Padre a gente volta para a nossa vida como se estivéssemos divididos. Agora é o momento de Deus e agora é o meu momento. Não, todo tempo é o momento de Deus. Todo momento é um momento sagrado. A vida ela é sagrada do início ao fim. Então você pescando, você viajando, você passeando, você almoçando, tudo que você faz é sagrado. Todos os movimentos da vida são sagrados. Peçamos ao Espírito Santo que nos ensine este momento agora a não dividir aquilo que é presente o tempo todo. Espírito Santo de Deus, vem e preenche o meu coração. Vem, Espírito Santo de Deus, e transforma o meu pensamento e a minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus, me dê força para tomar consciência de que a minha vida toda é um sinal da graça divina. Vamos juntos meditar o Evangelho com a certeza de que Deus conhece o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu brinquei aqui antes de gravar esse vídeo, lendo esse evangelho. Falei, essa semana Jesus está bravo. E é uma brincadeira, mas é uma verdade. O perigo da contradição da nossa pregação. Eu, como padre, tenho muito essa preocupação, o medo de falar algo que eu não vivo. E é muito difícil viver conforme que Jesus pede, as orientações de Jesus. Parece muito fácil falar, não, eu vivo, eu tento viver corretamente. Pois é, viver corretamente exige um sacrifício diário. E nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue. A gente tem um desafio, uma proposta que Jesus deu. Dentro dessa proposta a gente pode recusar e acolher. Dentro do possível a gente quer acolher. Nem sempre a gente tem força física, humana para acolher. Às vezes a gente cai nas contradições, no cansaço, nas hipocrisias, como Jesus diz no Evangelho. Só que esse Evangelho Jesus está falando não é para o povo em si, ele está falando para duas categorias, para os fariseus e os mestres da lei. Eram para as autoridades religiosas. É como se ele falasse para os teólogos e para os padres, para os pregadores, para os anunciadores do Evangelho de hoje. Nós temos que tentar buscar a pregação verdadeira, a pregação que viria de Jesus. Jesus, se caminhasse aquele Galileu, o jovem Galileu que a gente canta, se ele andasse pelas ruas das nossas cidades, como será que seria o olhar dele? Como que seria o pensamento? Como que ele sentiria olhando para o nosso estilo de vida de hoje? Será que Jesus se sentiria, como que a gente pode dizer, acolhido dentro das nossas comunidades? Ou será que ele seria julgado? Eu tenho para mim que se Jesus entrasse nas nossas comunidades, muitas vezes ele não se sentiria representado. Porque às vezes as nossas comunidades se tornaram ambientes de fofoca, de falatório, onde uma pessoa cai e toda a comunidade fica sabendo, todo mundo fala, todo mundo dá opinião, todo mundo critica, todo mundo julga,
Às vezes a gente tem aqueles que são, a gente usa essa expressão, né? Santinhos. Não reconhecem seus erros e acabam olhando para o erro do outro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que adoece a comunidade cristã são essas hipocrisias. Não raras as vezes, muitas pessoas se afastam do nosso meio porque não veem em nós essa verdade. Tem pessoas que falam de cor e salteado todas as ladainhas, mas não conseguem exercer a misericórdia. Tem pessoas que falam de Deus, que pregam Deus, mas não conseguem terem feito a sua própria experiência. Tem muitas pessoas que estão o dia inteiro na igreja, estão o dia inteiro fazendo retiro, mas não são capazes de serem pacientes, compassivas e humanas umas com as outras. Às vezes a experiência religiosa na vida de muitos de nós é uma experiência negativa e desnecessária, que nos torna apenas julgadores. Parece que às vezes a gente se coloca num pedestal para olhar toda a comunidade, a gente sabe do pecado de todo mundo, mas não consegue olhar para o nosso próprio pecado, para a nossa própria limitação. Às vezes a experiência religiosa é uma experiência de autoritarismo da nossa parte. Eu olho para o outro e eu me sinto no direito de dizer que ele não é filho de Deus. Isso é um perigo, isso é um câncer no nosso meio, porque a gente sabe de tudo da vida do outro, mas não é capaz de perceber os erros que estão presentes na nossa vida. Às vezes a gente quer ensinar todo mundo, a catequese inteira. Às vezes a gente quer catequizar a família inteira. Eu quero ensinar o meu filho, eu quero ensinar meu sobrinho, eu quero ensinar meu irmão, eu quero ensinar meu pai, eu quero ensinar minha mãe, eu quero ensinar o meu patrão, eu quero ensinar meu colega de trabalho, mas eu não sou capaz de perceber que eu estou violando a liberdade do outro. Nossa, padre, mas eu tenho que ensinar o outro que o caminho dele é errado. Pois é, às vezes o caminho do outro errado só é diferente do meu caminho errado. E a gente precisa prestar atenção nisso. Tem tantas pessoas que querem, sabe, já passou por mim pessoas que falaram: Frei, você tem que chamar a atenção daquela pessoa. Frei, você tem que corrigir aquela pessoa. Mas isso é de uma contradição tão grande. A pessoa está tão concentrada em modificar o outro que ela não consegue perceber que ela está tropeçando nos fios bagunçados da própria vida. Isso é um erro muito grande. A religião não é um espaço, um campo minado, onde você olha para o pecado do outro e a qualquer momento ele pode aparecer. Olhar para a nossa própria experiência de contradição. A igreja se tornaria um lugar insuportável se fosse um lugar só para olhar e observar a queda do outro. Vamos olhar para a nossa própria vida e sermos mais compassivos com as fragilidades. Sermos mais humanos com a queda dos nossos irmãos. Aquela pessoa que caiu, ela não precisa de um dedo estendido. Aliás, de um dedo apontado para ela. Ela precisa de uma mão ajudando ela a se levantar. Será que ao longo da nossa vida a gente mais julgou ou mais ajudou? Eu, graças a Deus, ajudei muito. Mas será que a nossa ajuda foi efetiva, presente, uma ajuda humana que fez a pessoa se lembrar do valor que ela possui? Ou às vezes eu acho que a ajuda minha foi falar: olha, Deus está vendo tudo que você está fazendo. Isso não é ajuda. Isso é atrapalhar a caminhada do outro. Isso é ser injusto com a caminhada do outro. A gente quer um Deus misericordioso na nossa vida, mas a gente não oferece, não propõe esse Deus misericordioso na vida das pessoas. Muitas pessoas que estão afastadas se afastaram não porque não tem Deus, mas se afastaram porque nós não exercemos a vida divina com o outro. Muitas pessoas se afastaram porque foram machucadas de uma maneira muito ruim através da nossa vida, do nosso julgamento na vida delas. Sejamos mais humanos uns com os outros. Não significa que nós estamos na igreja e nós não temos pecados. Eu sou padre há 5 anos e eu tenho muitos pecados. Sou consciente de cada um deles. E eu peço ao Espírito Santo que todos os dias me ensine, quando alguém me procura, a não julgar aquela pessoa. Mesmo tendo que exercer a função de
de pai espiritual na vida das pessoas, que o meu olhar não seja de julgamento. Nossa, mas como que você teve coragem de fazer isso? Eu também já tive coragem de errar, de cair, de pecar, já tive coragem de passar a mão na lama e tive a ousadia de me levantar e pedir a misericórdia de Deus. Que eu não tire o direito do outro de experimentar essa mesma misericórdia que eu peço todos os dias. A hipocrisia mora aí, quando eu retiro da vida da pessoa a possibilidade de mudança, quando eu digo a ela que ela não tem direito, quando eu digo você é isso, você é aquilo, quando eu aponto, quando eu coloco etiquetas nas pessoas, quando eu digo que elas não são merecedoras da graça divina, é porque eu não compreendi nada do Evangelho. Sejamos pessoas mais evoluídas, mais amorosas e mais capazes de compreender a queda do outro. O mundo tem muitos donos da verdade, mas ninguém vive à base da verdade. Esses que se dizem donos da verdade são principalmente aqueles que mais vivem contradições na sua vida pessoal. Muitos pregam uma possível santidade, vou usar uma expressão muito feia, muitos pregam santidade, mas vivem na sua vida mais íntima uma hipocrisia profunda. Tenha medo de quem se coloca acima do bem e do mal. Tenha medo dos donos da verdade. Tenha medo daqueles que se colocam como os pais da moral e do bom costume. Muitas vezes essa imagem esconde muita podridão e mentira. E é um perigo que todos nós corremos. Quando tem um discurso muito pesado, cuidado, ali mora muita mentira. Cuidado, cuidado. A palavra de Deus, o reino de Deus, ele brota onde há compaixão, misericórdia e respeito. Quando se falta o respeito, quando se há apenas acusação, cuidado. O pai da acusação, o acusador, é o diabo. Que Deus te abençoe, te proteja e que Ele, o Pai do céu, nos dê força para viver a base da verdade e não dos julgamentos externos.